the soldier. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Maravilhoso estar aqui, saber que você está aí. Muito obrigada por me receber na sua casa. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. 52 dias de mudanças. É um portal maravilhoso. Nós entramos e ficamos debaixo de uma unção tão forte de restauração. Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram lá em ruínas, mas em 52 dias tudo foi restaurado. Isso não é maravilhoso? Saber que uma coisa pode até parecer que não tem jeito, mas se você buscar a Deus, se você realmente buscar a Deus e se comprometer com Ele, meu Deus, como a vida é transformada. Isso é muito forte, muito feliz. Eu estou muito feliz neste propósito, em ver o que Deus está fazendo, e essa convicção do que Ele vai fazer. Muito, muito grata. Hoje, o clamor dos 52 dias, às 7 da manhã, em São Paulo, depois ao meio-dia, em todos os nossos templos. É o clamor dos 52 dias, ao meio-dia. E amanhã eu vou estar na Rua Taquari, 995 da Moca, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Bom, ontem eu falei aqui sobre engano, e vamos falar um pouco mais. Vamos para Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ontem eu ainda falei sobre isso. Quantas pessoas que estão tão infelizes porque elas vivem como ouvintes esquecidos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Bom, eu sou crente, mas fala pelos cotovelos. Está se enganando. Sua religião não tem valor algum, é tudo uma perda de tempo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Fazer o bem às pessoas, servir a Deus com seriedade e não se corromper com esse mundo. Isso é o que vai agradar a Deus? Quantas pessoas que têm vivido o engano? Quantas que têm se enganado? Porque elas ouvem a palavra, elas vão a uma reunião, elas estão, talvez até com frequência, nas reuniões, mas ouvindo a palavra, mas quando elas saem, elas esquecem. Elas não colocam nada em prática. E aí elas dizem, eu não sei, eu estou tão infeliz, eu estou tão vazio, eu estou tão deprimido. Quantas pessoas que se apresentam como crentes deprimidas, mas porque elas não praticam a palavra, por isso lhes falta a alegria do Espírito Santo. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E se você não está tendo isso, tem alguma coisa errada. Paz. Paz.
Justiça, o reino de Deus é justiça. A palavra de Deus se cumpre. Paz. E alegria no espírito. É uma alegria que você não sabe nem explicar. É uma alegria no espírito. Você não sabe explicar. Os problemas estão aí, mas você tem paz, você tem alegria. Por quê? Porque você não está vivendo um engano. Mas quando a pessoa está vivendo um engano, então, a palavra não se cumpre, ela não tem paz e ela não tem alegria. Nós precisamos acordar. Talvez você já tenha ouvido tanto, você já ouviu tantas mensagens, mas simplesmente não coloca em prática. Ouve, mas não coloca em prática. Ouve, mas não coloca em prática. Vive como um ouvinte esquecido. Sai, esquece de tudo que ouviu, de tudo que aprendeu, não coloca em ação. Vai lá e faz tudo o contrário daquilo que aprendeu, faz o contrário do que Deus está ensinando, está mostrando, está falando. É assim que você deve fazer, é assim que deve proceder, é assim. Mas vai lá e faz diferente. Quantos que têm feito completamente diferente daquilo que têm aprendido? Bom, mas uma hora vai acontecer. Não, não vai. Nós precisamos dar a Deus. Dê a Deus o que Ele tem pedido a você. Vive em conformidade com a palavra. Não viva como um ouvinte esquecido. A Bíblia diz aqui, ó. Vamos ler em Marcos 14, 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Você observa que o Pedro estava fora de si. Ele até então não tinha percebido a gravidade do que ele estava fazendo. Sabe quando a pessoa está cega? A Bíblia diz que quando o galo cantou a segunda vez, ele lembrou da palavra. Quando ele lembrou do que o Senhor tinha falado, olha, está aqui, ó, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. A ficha dele caiu. Caindo em si, desatou a chorar. Você vê que ele estava fazendo, negando, e você vê negando e até lançando maldições. De repente, quando ele negou a 3ª vez, que o galo cantou a 2ª vez, a ficha caiu. Ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Aqui, em Lucas 15, 17, diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Esse aqui também estava vivendo a vida. E assim, primeiro ele estava muito bem cuidado e abençoado, mas queria liberdade, me dá minha parte na herança, que eu quero viver minha vida. Pegou o dinheiro, partiu, foi para uma terra distante, gastou tudo na bagunça, não se preparou para o dia mau, o dia mau chegou, ele não tinha um tostão, ninguém tinha consideração com ele, ninguém dava emprego, ninguém dava comida, ninguém dava nada. Pois o único emprego que ele encontrou foi de tratador de porcos. E ele esperou, ou melhor, né?
Só depois de se encontrar dentro do chiqueiro, cheirando a porcos e com vontade de comer a comida dos porcos, que ele caiu em si. Eu realmente não posso, às vezes é difícil de entender que uma pessoa precisa descer tanto para as fichas caírem, para a pessoa cair em si. Mas algumas pessoas são duras, né? E é por isso que elas gemem tanto. Elas estão indo a passos largos para a derrota e elas não estão vendo. Tem gente caminhando a passos largos rumo a um abismo terrível e não está vendo. Não está, simplesmente não está vendo. O Pedro estava lá tendo uma atitude absurda, reprovável. Não estava vendo. Estava cego. Será que você não está como Pedro? Deus avisou, o Senhor Jesus avisou antes. Mas ele estava lá, alienado. Esse aqui foi esticando, 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 até não ter mais. Ele estava tão cego que ele só viu a derrota, a decadência em que ele estava dentro do chiqueiro, cheirando a porcos, quando ele sentiu um desejo, uma fome. Ele estava com uma fome tão grande, mas uma fome que ele chegou a desejar comer a comida que era dada para os porcos. Comida de porco. Comida que era dada para porco. A Bíblia diz que só quando ele desejou, ele chegou num ponto de desejar comer, ele desejou mesmo. Um rapaz que tinha tudo do bom e do melhor. Aí então, quando ele estava lá com vontade de comer da comida dos porcos, que ele então começou a dizer, a Bíblia diz, caindo em si, ele começou a lembrar, na casa do meu pai tem comida de sobra, até o menor dos seus empregados come do bom e do melhor, e eu estou aqui, vivendo essa situação miserável, decadente. Não. Eu vou me humilhar, e eu vou voltar, e eu vou pedir para o meu pai me aceitar de volta, nem que for como um empregado. E a Bíblia diz que ele se levantou. Ele se levantou. E voltou para a casa do pai. Mas até então, ele estava cego. Ele estava se enganando. Quantas pessoas que têm vivido assim, no engano. A Bíblia diz, Pedro caindo em si. O filho pródigo caindo em si. Gente que estava fora de si. Gente que estava vivendo o engano. Achando que era uma coisa que não era. Que estava numa condição que não estava. Que não estava vendo. Gente cega. Gente que não estava vendo nada. Tem mais. Vamos lá. Isaías 6, 5 a 7. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo que um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Isaías. O profeta Isaías, se você olhar, ele estava lá profetizando coisas fortes, coisas pesadíssimas para Israel. Até que ele teve contato com a presença de Deus, com a santidade de Deus. E ele viu quem ele era. E ele disse, ai de mim, que eu sou farinha do mesmo saco. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros que habito num lugar, no meio de gente impura, de lábios impuros também. Ai de mim. Você vê que até então ele não tinha conseguido ver quem ele era. Como eu ainda li ontem, aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Eu ainda li, ainda que Isaías falou, daqueles que sonhavam estar comendo e acordavam com fome, sonhavam estar bebendo e acordavam com sede. Gente vivendo uma fantasia, gente fora de si, gente sem visão nenhuma, gente cega. Você vê que o Isaías estava lá profetizando, e vocês são isso, e vocês têm que mudar isso aqui. De repente ele teve contato com a santidade de Deus e ele viu que ele não era diferente deles. Ele viu. Quantas vezes nós encontramos pessoas, eu, quem já não se encontrou numa situação assim? De estar ali achando que está num lugar melhor, superior, e de repente cai do banquinho e vê, opa, não é bem assim. Não é bem assim. Ele estava lá profetizando e falando. Até que as fichas começaram a cair. Ele também caiu em si. E aí veio o anjo e com uma brasa tocou na boca dele e disse, a sua culpa, o seu pecado foram removidos. Você vê que tinha culpa, tinha pecado, tinha iniquidade. E que ele não estava vendo nada. Por isso que a Bíblia ainda diz aqui, em Isaías 5, vamos ler o 18, 20, 21 e 24. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. Ai dos que chamam ao mal bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento. Pois o quê? Rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Quantas pessoas que têm rejeitado? Tanto que eu sempre falo que ignorância é uma escolha, que a Bíblia diz isso. Rejeitaram o conhecimento, rejeitaram. Muitos vivem como ouvintes esquecidos. Muitos vivem como cegos, se enganando, não estão vendo, não caíram em si. Por isso que a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se cada um a si mesmo. Você não tem que examinar ninguém, não. Vai se examinar, se examine. É hora de cada um se examinar e fazer a oração do salmista, o Salmo 139, 1 e 2, o 24, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Na Almeida, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ô Senhor, tu me sondas. De longe, o Senhor sabe quando eu sento, quando eu levanto, de longe percebes os meus pensamentos, e ele continua, ainda que antes mesmo de sair uma palavra da minha boca, o Senhor conhece. O Senhor me conhece desde quando eu era um embrião. Senhor, agora me sonda. Vê se tem algum aí, se há algum caminho mau. Está aqui, vê se em minha conduta há algo que te ofende, se há algum caminho mau. Senhor, eu quero ver. Eu preciso me examinar e pedir ajuda de Deus. Não basta só me examinar, eu preciso da ajuda de Deus.
para não viver uma vida enganada. Porque tem muita gente vivendo um engano. Muita gente vivendo um engano. Quantas pessoas que têm vivido enganadas. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não precisa explicar. Cuidado com o que você fala e com quem você anda. Gálatas 6:7, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. O que você planta, você colhe. Tiago 1,16, meus amados irmãos, não se deixem enganar. 1 João 2,26, escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Mateus 24:4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, inclusive você. Não viva enganado, não deixe o diabo te enganar. Não deixe os seus instrumentos te enganarem. Não seja enganado pelos seus pensamentos e sentimentos, pelas suas paixões, pelas suas emoções. Não seja enganado. Em nome de Jesus, não viva o engano. Caindo em si. Senhor, me sonda. Senhor, vê se há alguma coisa errada aqui, algum caminho mau, algo que te ofende na minha conduta. Senhor, me ajuda. É hora de cada um pedir, Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda. Tome uma decisão. Que você não vai viver mais como um ouvinte esquecido, se enganando. Que você não vai viver como uma pessoa alienada na ilha da fantasia, fantasiando, numa cegueira, num engano. Chega de engano. Chega. Chega de cegueira. Chega. Se levante agora, decidido, decidida, a viver a sua vida totalmente dirigido, iluminado, sabe? Seja dirigido, iluminado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Dirigido pelo Espírito Santo, conduzido pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Caindo em si, caindo em si. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela. Queima do alto da cabeça a planta dos pés, eu repreendo a cegueira, o engano. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que bloqueia a capacidade de entendimento e de visão dessa pessoa, que ela cai em si. Passa do teu sangue sobre ela, dá toda a visão e o entendimento que ela precisa para seguir uma vida vitoriosa, construir uma vida vitoriosa. Abençoa o teu povo com, meu Deus, com força, com poder, com sabedoria, com inteligência, com discernimento, com visão, com espírito estável, continuista, consistente. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Peço mudanças e definições, curas e libertações, portas abertas, socorro, vitória para cada um. Eu abençoo cada um que ora comigo agora com vitória. Eu peço, responda às orações. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. E levanta mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, e dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã, com clamor dos 52 dias. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando.
Se aproxime de Deus, hoje e sempre. E conte com a gente. Estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Olá, tudo bem? Deus abençoe. Mais de 135 milhões de pessoas, a partir de 10 anos de idade, têm celular no Brasil. E nós podemos usar essa ferramenta poderosa para ganhar almas para Jesus. Hoje nós temos uma novidade para você e para sua família. Nós te convidamos a contar o seu próprio testemunho pelo seu celular. Isso mesmo, é muito simples. Quando e onde você quiser, nós vamos te ensinar. Você pode pedir para alguém filmar para você. Entregue o celular para alguém, vire o celular na horizontal e grave o seu testemunho e nos envie. Ou você pode usar o bastão de selfie como estou fazendo aqui. Ou você pode gravar desta forma, segurando o seu celular na horizontal e contando o seu testemunho. Lembre-se de falar o seu nome e da cidade de onde você está falando. Viu como é simples? Você grava o seu testemunho e pode nos enviar pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo ou pelo nosso e-mail historiadevida@mudançadevida.org. Esse é o Ministério Mudança de Vida. Salgando a terra, mudando vidas. De um quarto do hospital para o mundo.